Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Sou Mariana Vanderlei, estou à frente deste projeto. Sou diretora comercial e marketing da Pernambuco. E estou aqui para dividir com vocês cada vez mais informações. Hoje é um dia super especial. Fiquem aí, assistam até o final, acompanhem com a gente, coloca aqui seus comentários. É muito importante, pessoal, a gente escutar vocês sobre os convidados, sobre sugestão de tema, sugestão de convidados, sobre o que vocês gostam, tá? Esse projeto a gente faz com muito carinho. A gente não quer trazer qualquer convidado que não tenha informação relevante para dividir com vocês. A gente tem maior cuidado na curadoria de quem a gente escolhe para trazer. Então é importante que vocês participem com a gente. Se gostam, né? Se estão gostando do caminho que a gente tá desenvolvendo. E muito importante a participação de vocês. Esse projeto a gente faz com muito carinho, mas a gente precisa dividir com vocês o acompanhamento para que a gente fique cada vez mais inspirado, trazer informação relevante para vocês, tá? Hoje, mais uma vez, estamos nesse ambiente diferente. Acabei de perguntar à produção se estão curtindo a gente gravar aqui. Tá todo mundo adorando sair do cenário padrão, né? A gente fez o nosso estúdio lá no escritório. Tá super lindo, super bacana, mas sempre é bom diversificar e trazer, né, novidades para vocês. Então a gente aqui está hoje gravando mais uma vez no stand da Pernambuco Consultora, nesse evento que o Rio Mais está promovendo, que são espaços, né, de ambientação de casas, flats, tem cada coisa super bacana. Quando tiver eventos como esse, é importante vocês participarem, vocês virem conhecer. Tem tanto fornecedor bacana local, tem arquiteto, fornecedor de tudo isso que vocês estão vendo, certo? São de fornecedores que estão promovendo aqui, expondo nesses eventos. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a essas lojas, né? Não têm acesso a arquiteto, não têm acesso a fornecedor. E eventos como esse faz você chegar junto, né, de conhecer o que é que está na moda de cor, de revestimento, de ambientação. Então é super importante vocês participarem. Inclusive o nosso stand é todo inspirado no nosso lançamento do Beira Mar, as cores e tudo. Então acompanha aí a gente nas redes sociais. Se você já estiver assistindo esse episódio, depois de já ter acabado o evento, que acaba no dia 2 de agosto, tá? Então tá bom de falar. Hoje nós vamos conversar com Eduardo Burle. Eduardo, minha gente, ele é superintendente da nossa área de obras e serviço, que muitos de vocês, principalmente quem trabalha com a gente há anos na área de incorporação, nem sabe, Eduardo, que a gente tem essa área, tá? Essa área da Pernambuco Consultora é uma área tão forte como a área nossa dos empreendimentos imobiliários. Só que, na grande maioria das vezes, Eduardo, as pessoas não sabem disso, porque são obras que não estão no circuito, né, onde as pessoas passam, né, são obras que não estão no ambiente urbano, né. Então, o que a gente veio conversar com vocês, pessoal, é sobre toda a nossa força, que também temos na área de incorporação, que talvez você conheça, mas também temos na área de obras, que a gente chama de obras de serviço, mas pode ser obras industriais, pode ser obras de prestação de serviço. E a gente vai conversar com o Eduardo Burle, que está à frente dessa área na Pernambuco Consultora. Tem uma longa história com a gente, conhece a Pernambuco muito bem e está à frente dessa área, é uma pessoa que conhece muito. Então, aproveita. Se você é da área de incorporação, você já pega o gancho nisso aqui para vender apartamento. Porque se a gente é contratado por uma multinacional, uma empresa que faz um monte de pesquisa sobre Pernambuco, o apartamento também fica valorizado. E se você é uma pessoa que tem contato e que quer orçamento, que tem uma concorrência, que trabalha nessa área, também saiba que a Pernambuco Consultora é grande nessa área. Então seja muito bem-vindo, Eduardo. Finalmente, minha gente, alguém da área da Pernambuco Consultora que eu possa conversar. Seja bem-vindo. Obrigado, Mari. É com imenso prazer que estamos aqui. E para mim, falar da Pernambuco é uma coisa muito fácil, né? Pernambuco, como você falou, para mim é uma família. Já tô aqui há quase 12 anos
Então vai ser um bate-papo super legal com Com você. certeza. E a gente vai tirar todas as dúvidas aí do pessoal com relação a essa área. Certo? Então vamos lá. Começando, vou fazer uma pergunta bem generalista, certo? E aí a gente vai entrando nos detalhes. Ao longo desses teus 12 anos, fala pra gente uma obra que você considera de referência. Pode ser de referência ou de tamanho, ou de volume de obra, ou de volume de faturamento, ou de importância para o Estado. Fala para você, Eduardo, o que é que você acha de uma obra de relevância? Mari, para mim é muito fácil, né? Quando eu digo assim, relevância, para mim eu digo que acaba que quase todas as nossas obras são de relevância, Impacto, né? Impacto para o Estado, né? Só de pensar que vamos pensar assim, em obras, vamos pensar em Porto de Suape, uma coisa que mais de 50% das indústrias de Suape fomos nós que construímos. Então, para mim, de relevância são todas. Tem outras que a maioria das nossas obras... Vamos listar lá em Suape, para a turma. Imagina que a gente está falando com pessoas que não estão assim tão afinadas, ambientadas. Certo? Ambientadas. Vamos falar em Suape, o que é que a gente fez? Diga lá. Fale 3. Suape temos obras grandes do tipo a MG, que é a maior empresa de linha de resina PET do mundo. Isso. Que fizemos. Temos Decal, temos Puma, temos Shinerai. temos Shinerai, temos Impsa Hydro, temos Impsa Wind. Eu acho que são tantas que se a gente for falar nome de obra aqui, a gente só vai embora amanhã. Mas de nomes assim que as pessoas conhecem mais, eu acho que a gente pode falar, inclusive, que muita gente não sabe, mas que se faz em Suape as paletas, não é? Que a gente... Sim, dos aerogeradores. Exatamente. Isso. Não é que a gente fez... a RM eólica. Isso, a RM eólica. Isso. E que é uma obra de referência no estado, que muita gente vê os caminhões passando, né? Com aquelas... Exatamente, com as hélices atrapalhando gigantes, normalmente o trânsito. Isso. E não sabem. Isso, participamos da obra da RM eólica. A Shinerai, deixa eu ver outro nome assim que seja... Eu acho que também a gente não pode perder muito foco em questão de obras de infraestrutura, né? Sim, também. Que também é uma parte de serviços. Quantos quilômetros a gente sabe de BR-232, BR-101? São obras que também... Vamos pensar de obras de dedão em Suape, que estamos falando de milhões de metros cúbicos de terraplenagem. Então são projetos gigantescos. Que às vezes está até no seu dia a dia, mas você não sabe que foi Pernambuco que executou. Inclusive é bem diferente para os clientes da gente, porque quando passa lá na porta de uma RM eólica, por exemplo, depois que a Pernambuco sai, fica a RM eólica. Isso. Né? Então, vamos do zero, assim, a gente explicar para o pessoal. Nós somos contratados, fala aí, para executar o projeto do cliente. Isso, como é que bora voltar para a parte congênita, a concepção. Isso. O que é que a gente chama de obras de serviços? São obras que a gente presta serviço para alguma empresa ou para alguma pessoa. Normalmente, como é que acontece os processos? Normalmente não são licitações. Por quê? Porque desde 96 a Pernambuco a gente opta por não fazer obras públicas, então a gente só trabalha focado em obras privadas. E no caso são concorrências. O que são essas concorrências? Empresas multinacionais, empresas locais têm a vontade de construir, de expandir, então o que é que elas fazem? Elas chegam até nós, porque muitas vezes nós só somos referenciados no estado, ou não, muitas vezes nós vamos em buscas quando nós sabemos da possibilidade de introduzir uma empresa no estado. Então nós participamos desde essa época da prospecção do serviço. E outra coisa, você vai dizer, é rápido. Não. O que é que a gente acontece? Normalmente, uma licitação demora-se de 6 a 7 meses, Mari. Não é uma coisa de prontidão. Então, a gente recebe, muitas vezes, um projeto básico. A gente vai estudar. Não é simplesmente colocar um preço. Então, a gente vai estudar, vai enxergar alternativas, oportunidades, reengenharias, de modo que a gente execute. Então, a gente não gosta de ser apenas só o mais barato. A gente gosta de ser o melhor tecnicamente. Nem sempre ser... soluções. Exatamente. Hoje em dia, não, porque fulaninho é mais barato. Ser mais barato, o que é ser mais barato? Então a gente prefere ser tecnicamente muito melhor. Então a gente recebe o projeto do cliente. A gente tem uma equipe de quantas pessoas hoje na área da gente de orçamento? Hoje cerca de 14 pessoas. Quando a gente tem uma equipe de 14 pessoas,
pega o projeto do cliente, Isso, a gente analisa, destrincha, analisa vai a nível de também minúcia. se vale a pena a gente participar, Sim, faz um né, estudo. pelo volume também. Né? Na verdade, a gente tem logo o primeiro filtro. Logo Certo. quando o processo chega, a oportunidade chega, a gente monta um briefing, vê a questão do aquecimento do mercado, se aquilo ali a gente acha que de fato vai vingar, se não vai vingar. A gente não sabe passar para quando a gente passa o briefing para a diretoria, para saber se de fato a gente vale a pena a gente prosseguir ou não no orçamento. A gente analisa como um todo. Analisa se a gente vai ter mão de obra disponível naquela região, que é uma coisa que hoje em dia é muito escasso em determinadas regiões de execução de obra. Então, não é uma coisa bem tranquila, não é uma coisa tão simples. E até porque cada obra é completamente diferente da outra. Totalmente. Cada projeto é um projeto. O que eu acho mais incrível é isso, assim, porque cada projeto é completamente. Você vai fazer uma indústria, uma coisa, você vai fazer um galpão de armazenamento, você vai fazer a parte de terraplanagem, tudo é diferente. Cada projeto tem a sua. Vai fazer, por exemplo, um hospital, vai fazer um estacionamento, vai fazer uma hidrelétrica. Cada um é completamente diferente da outra. Completamente diferente. Aproveitando, Mário, puxando um gancho que você falou na terraplanagem, eu acho que um dos diferenciais da Agita Pernambuco Consultora é que dentro da nossa holding a gente tem uma empresa chamada Pernambuco Frota, onde a gente detém cerca de 200 equipamentos. O que eu digo que é o nosso diferencial com a Pernambuco Frota? Uma primeira coisa é que a gente garante que a gente vai ter a maioria dos equipamentos ali disponíveis para a gente tocar a sua obra. E um outro fator que eu digo que é diferencial é o seguinte: a gente garantindo a manutenção e a qualidade, a gente tem a forma de garantir a qualidade do resultado final do serviço prestado. Então eu acho que a gente consegue ali amarrar todas as arestas para o projeto sair o mais redondo e perfeito possível. Outra coisa que eu acho desafiante também são os prazos. Sim. Né? Porque os prazos, imagine que uma indústria ele tem que faturar. Exatamente. Ele tem que começar a moer. A linha de montagem tem que estar lá. Então eu sempre vejo que as nossas obras são na minha ótica, né, de curtíssimo prazo, mesmo que seja 18 meses ou 20 meses. Eu acho assim incrível a gente conseguir num prazo tão curto realizar projetos tão relevantes. Eu digo assim, o prazo às vezes não é tão curto nem só da execução, tá? Desde a licitação, normalmente, o cliente recebeu o valor do BNB ali, ou um financiamento, seja capital próprio, então ele precisa soltar naquele ano, naquele prazo. Então, desde o processo licitatório, é muito rápido. Então, vez ou outra, a gente tem tipo 15, 20 dias para orçar projetos de 200, 300, 400 milhões de reais. Então é um desafio desde a concepção, desde a gente entender o projeto até o executar. Porque o cliente também ele precisa ter o projeto, precisa Exatamente. aprovar a fonte de recurso. Exatamente. Aprova a fonte de recurso, né? Porque geralmente essas grandes obras precisam de recursos, né? Ou de fundo, ou de um BNB, Isso. ou de alguma, né, entidade financeira para executar. E a gente tem que orçar e começar a obra. Exatamente. E uma coisa também importante para a gente dizer, que você falou que, eu me lembrei que, essa coisa da mão de obra. Exatamente. Né? A gente está, por exemplo, fazendo uma obra em Suape. Então a gente tem que ter pessoas que trabalham, que morem ou que topem trabalhar ali. Isso. Aí apareceu outra obra em Buíque. Como é que vai montar gente, né, para fazer a obra em Buíque? Apareceu uma obra no Maranhão. Sim, importante também. Fala o pessoal se a gente faz obra fora do estado. Muita gente me pergunta sobre isso também. Tá, embora a gente chame Pernambuco Consultora, a gente é um estado Isso. do Brasil. Eu digo que a gente não delimita a persona nem localização, Mari. Eu digo que a gente trabalha para todo mundo, desde que a gente faça um estudo de viabilidade e a gente veja, de fato, o tamanho da obra e pelo prazo da obra. A gente prefere dizer, eu não prefiro nunca dizer não para o cliente, tá? De imediato. Eu prefiro, de fato, estudar e verificar se de fato vale a pena a gente tocar aquele serviço. Eu digo que eu prefiro que vocês nos mandem as oportunidades e a gente faça uma avaliação e lhe dê o feedback se de fato a gente decide prosseguir ou recusar o convite. Mas eu digo que eu opto sempre por querer escutar a oportunidade. Mas aí a gente pode filtrar, né? Mas isso, a gente faz um filtro. Mas respondendo a sua pergunta, onde é Pernambuco, a parte da gente já executou obras? Basicamente no Nordeste inteiro. A gente executou obras no Maranhão e obras em São Paulo. Mas temos sim vontade de atingir o Brasil inteiro, tá? Isso é uma vontade da gente, sim.
Olha aí, então quem tiver obras já procura a gente, que a gente sabe fazer. Exatamente. Agora vamos lá. Muitas vezes as pessoas me perguntam quando vem a placa da Pernambuco Construtora em obras que são públicas, certo? E aí explica para o pessoal como é que funciona quando a gente é subcontratado, que a gente exatamente não participa de licitação, mas às vezes quem ganhou a licitação subroga Isso. a execução para Pernambuco. Como é que funciona isso? Exatamente. A gente, como reiterando, a gente de fato não faz obras públicas desde 96. Sim, onde é que a gente trabalha? Algumas empresas, elas sim prestam serviços para o governo e ela subdivide o contrato dela em algum escopo que a Pernambuco executa. Então a gente executa para essa empresa terceira que foi contratada para fazer o escopo da obra pública, nunca diretamente para a obra pública. Que foi o caso, por exemplo, da 232. Isso. Que aí tinha a placa, todo mundo pensava, vocês estão fazendo, ganhar a licitação. E dizer, não, a gente não ganhou a licitação, a gente foi contratado de quem participou Exatamente. da licitação. A gente era uma quarteirizada, assim eu posso dizer. Isso, exatamente. E uma dúvida que o pessoal tem muito, que fala comigo, é sobre a obra, por exemplo, da Globo. Certo? A gente, inclusive, eu já fiz podcast com o João Mazzarolo, e ela é super fã da gente. E no meio da conversa ficou misturado, né? Essa parte de mercado imobiliário que a gente falou e ela falando da Pernambuco Construtora fazendo a obra da Globo, que foi um marco para a Globo. Sim. Sair lá do Morro do Macaco, em Olinda, e migrar para a Rua da Aurora, né? Isso. Esse projeto é um projeto que eu posso falar com muita propriedade, tá, Mari? Porque eu participei desse processo. Desde a chegada da limpeza do terreno até a execução e entrega final do projeto. O terreno foi escolhido por eles. Sim, tudo por eles. Tudo por eles, projeto, tudo deles. A gente entrou para executar a obra, propriamente dita. Foi uma obra muito boa. Não vou dizer que foi uma obra difícil em questão de executabilidade, mas era um grau de complexidade envolvendo múltiplas disciplinas e coisas que até então a gente nem tinha know-how, um piso flutuante, fazer um cenário de televisão. Mas que de fato a gente foi, estudou a fundo e viu que de fato era uma coisa que a gente até então não tinha feito, mas que a gente conseguiu executar sem nenhuma dificuldade. Qual eram as questões difíceis? Era esse piso flutuante? Mário, eu vou dizer assim, eles tinham a parte, que eu vou dizer assim, de dados de DV e TTI. Ele tinha salas que tinha 3, 4, 5 níveis de piso elevado. Salas que iam de 30 a 1,5 m de piso elevado. Era uma coisa que durante a execução a gente nem conseguia muito entender, mas que de fato, a partir do momento que eles foram entrando com os equipamentos, a gente foi entendendo de fato o sentido que era. Mas a nível de complexidade foi um projeto que tipo assim, enriqueceu bastante, tanto a gente profissionalmente que participou do projeto, como a Pernambuco, o que ganhou de know-how de executabilidade de coisas que nenhuma outra empresa eu acho que nunca executou. E a gente anteriormente não conseguia fazer, mas a Rede Globo confiou na gente e a gente entregou um projeto fantástico lá na Rua da Aurora. Esse lado também deve ser super interessante para você e para a equipe que trabalha, né? Porque cada obra é completamente diferente da outra. Exatamente. E eu digo que assim, é uma coisa gostosa porque nada é cíclico, tudo a gente aprende. Eu digo que eu brinco muito lá com Ana Nascimento, que é a nossa gerente de QSMS, que é prestação de procedimentos e serviços. A gente tem para a parte de obras de construção civil da imobiliária, que é uma coisa mais, como é que eu vou dizer assim, que acontece com mais frequência. Quando a gente puxa para a nossa realidade, não. Cada forma, cada projeto, a gente tem que adequar aqueles procedimentos, aqueles formulários para a realidade daquela obra específica. É uma coisa que não é cíclica. Eu digo que esse conhecimento, desde a época de concepção, quando a gente recebe o projeto para estudar na licitação, a gente vai aprendendo. A gente já aprendeu, eu fico brincando às vezes, a gente já aprendeu como é que se faz sorvete, a gente já aprendeu como é que faz hospital, a gente já aprendeu basicamente tudo. Às vezes a gente nem ganha a licitação, a gente às vezes nem ganha a licitação, mas a gente acaba sabendo como é que foi o procedimento. O processo, de fato, como a é que linha faz. De montagem, a linha de que montagem. tipo de espaço precisa. Exatamente. Quando faz hospitalar, o que é que precisa. Exatamente. Quando Trabalhar faz com indústria. linha limpa, a gente indústria, tudo. Então é um conhecimento constante. Eu fico brincando que todo orçamento a gente ganha alguma coisa. Se não for a licitação em si, a obra, a gente ganha conhecimento.
E serve como know-how para a próxima vez que chegar uma obra para licitar, a gente já sabe, naquela obra específica a gente tratou assim, assim, assado e a gente perdeu. Opa, então é um caso aqui da gente revisitar, bora identificar por que a gente tinha um preço mais alto. Então é uma coisa que a gente tem um estudo constante. Então a gente nunca está parado, sempre é uma coisa muito dinâmica. Como é que funciona agora a parte psicológica, digamos assim, né? Eu fico imaginando, meu Deus, fazer um orçamento difícil, trabalhoso, meses e não ganhar. Como é que a turma fica? Eu não vou dizer, no começo, como eu já também... Porque assim, né? Todo mundo, vamos almoçar para sofrer juntos. Eu fico imaginando assim, putz, grilo, perdemos. Porque quando a gente perde, não é? Imaginando, fazendo analogia na área de incorporação, perder uma venda é terrível. É horrível. Perder uma venda para o concorrente, a gente quer morrer. O corretor quer morrer. Mas depois, no instante, você vende, né? Mas na área de obra de serviço, não. Depois que você perdeu, tá perdido. Alguém vai fazer aquela obra. Alguém vai fazer aquela obra, a gente só vai poder fazer outra, né? Eu digo que é tipo... eu vou fazer uma analogia, é tipo médico no começo. Médico recém-formado olha o sangue e desmaia. Depois ele acostuma. Sim. Então é uma coisa que no começo, de fato, é frustrante. Você se dedica, às vezes, meses. Às vezes você passa finais de semanas focados. E no começo... trabalha até de noite, madrugada, vira e tal. Exatamente. No começo é frustrante, de fato, mas eu acho que foi... recapitulando aquele negócio que eu falei. Eu acho que você absorve que todos os orçamentos você ganha conhecimento. Então eu acho que você perde o negócio em si, beleza, mas a equipe como um todo ganha um conhecimento. E aquilo serve como lições aprendidas para projetos futuros. Eu acho que você nunca sai no prejuízo 100%, sabe? A gente ganha, realmente, economicamente, o que faz a empresa mover são obras, então é importante, mas o lado positivo é que... negativo, no caso, vou dizer. Sim. A gente perde o negócio, mas a gente ganha sempre conhecimento. Isso, porque perdeu aquela obra, tá perdido. Tá perdido. Né? Tá perdido, né? Fico, que trabalho danado pra... Faz parte. Faz parte do jogo. Faz parte do jogo, né? Concorrência é concorrência. Exatamente. Né? E outra coisa também que eu sempre escuto, assim, muito, né? De doutor Alexandre, é ele falando o quão a gente é responsável pelo crescimento do Estado. Sim. Não é que é diretamente proporcional como o Estado, quando, né, o Estado está crescendo, o Estado está trazendo benefícios de indústrias para vir, como indústrias querem vir, isenções, benefícios, isso também reflete diretamente com a gente. Né? Se não houver, apesar da gente não trabalhar a obra pública, a gente depende um pouco da questão econômica, Sim. política, de desenvolvimento do Estado, do Brasil, do Estado, para que essa nossa área cresça, porque o cliente precisa ter interesse Sim, claro. em investir naquilo ali. Sim. Então é muito sensível isso, né? Sim. Na verdade, a obra de serviço basicamente vai ditar o que a economia estiver ditando, né? Uhum. Se a economia estiver voando, o governo conseguir... Claro que o governo vai tentar fazer incentivos para indústrias virem para cá. Ou seja, quanto mais incentivos, quanto mais avanço econômico propriamente do país, então mais obra vai ter. E realmente é uma coisa muito cíclica. A gente sente, tem épocas de altas, melhor, muito melhor. melhores, Eu vou dizer assim, tem épocas boas e tem ótimas. Mas é cíclico. Eu me lembro que me marcou muito a época da gente de Goiânia, que a gente estava fazendo a Jeep lá. A Jeep, né? Certo. E aí era uma coisa que tinha muita coisa de promessa, a Jeep tá chegando, Isso. o desenvolvimento no entorno, né? O que iria acontecer. E a gente tava lá participando do movimento, que era do zero. Sim. Né? E hoje, quando a gente passa de carro ali, a gente vê o que é aquilo ali, um conglomerado, que é aquela indústria gigante, e ali era nada. Exatamente. Era nada, né? E a Pernambuco poder ter participado, independente do tamanho, independente de que parte fez, daquilo ali, eu considero assim um marco, né? Cada obra dessa pra gente. Isso, e foi feito o que você mesmo disse, Mari. Cada obra é um marco. É um marco na região. Quando a gente chegou lá para fazer, que na época era a Jeep, que é a FCA hoje, não tinha nada. Era um terreno. E hoje você passa 10 anos depois que ela foi concluída e você vê um mundo que a Jeep virou, né? A FCA. Então realmente isso é muito satisfatório. A gente passa lá e participamos daí, viu?
Exatamente, e é uma história que eu fico sempre passando quando eu estou em viagem, seja com a família, seja comigo, fiz, olha, eu participei, viu? Por isso, toda vez que a gente passava, né, e passa, que vai para a parte de Porto de Galinhas, ali Muro Alto, que passa em Suape, ó, minha gente, a gente tá passando por fora de Suape, mas Suape todinho foi feito pela Pernambuco, viu? Eu digo, porque a gente termina que é uma área que não fica exposta, né? Que não expõe até contratualmente, tem muitas cláusulas, né? Às vezes as pessoas me perguntam, por que vocês não ficam falando toda hora? Porque é a obra do cliente. Exatamente, Mari. E muitas vezes é questão de cláusula contratual. Isso. Que a gente não pode demonstrar. Que a obra não é nossa. Que é nossa. A gente pode, ele já chegou até a dizer, podem divulgar, agora não podem divulgar de quem é a obra. Sim. Entendeu? Então é uma coisa que, e muitas vezes não é nem questão dele, por ser multinacionais, são coisas que as aprovações vêm de fora. Sim. Então é coisa que, daqui que a aprovação chega na gente, muitas vezes a gente já acabou a obra. Por ser obra de tiro curto. Daqui que a prova a gente poder divulgar. Pronto, a obra foi já lá pra acabou. Espanha. Exatamente. Aí Daqui que a Espanha autoriza, pode divulgar, pronto, acabou a Aí obra. quando a gente divulgar, a Pernambuco concluiu essa obra aqui. Acabou. Muitas vezes é isso. Ô, Eduardo, por que você acha que essas empresas, principalmente essas maiores, escolhem a Pernambuco? O que é que você sente, assim, por que ele nos procura? Lógico que a gente também procura, a gente também, né, principalmente aí no teu papel, de abrir portas, de abrir mercados, mas o que é que você acha, assim, se é a proximidade, se é, sei lá, a facilidade de acesso, o que é que você acha, o que é que você sente, assim, que a gente é procurado? Mari, eu digo que com certeza a gente é muitas vezes procurado pela questão dos trabalhos que a gente prestou. Eu fico brincando que lá, tão bom quanto fazer novos clientes é fazer a gente fidelizar o que a gente já fez. Sim. Eu acho que o diferencial da gente é fazer um trabalho bem feito, que a gente serve de referência. E eu fico brincando que o próprio boca a boca muitas vezes vem num projeto, que às vezes eu digo assim, cara, tem projeto que eu nem precisei gastar com prospecções de novos negócios. O negócio veio por quê? Porque nós fizemos bons trabalhos. E eu acho que o diferencial da Pernambuco é que técnica, a gente, como eu falei, a gente não simplesmente coloca preço. A gente abraça aquele projeto como se fosse nosso e damos soluções para facilitar a vida do cliente. E, consequentemente, é nossa. Eu acho que então nosso diferencial é tecnicamente. O quanto técnico a equipe multidisciplinar que a gente tem consegue atender a sua necessidade. A gente discute muito com o arquiteto, porque eu fico imaginando, cada arquiteto quer fazer umas coisas bem difíceis, né, para executar. Exatamente. Eu sou arquiteto, veja bem, é assim mesmo, essa curva. Porque eu vejo que nos empreendimentos, né, nas fachadas, eu vejo a mesma coisa. Que o arquiteto chega, né, com a curva, com não sei o quê, que está querendo se usar muito jardineiras e tal. Aí uma discussão dona, deve ter o mesmo tipo de discussão também, né? Tem as mesmas discussões. E uma coisa que eu acho que é o diferencial pior, Mari, que eu digo assim, às vezes a gente é contratado para fazer um projeto específico. Sim. Chega no metade do caminho, o cliente faz, cara, isso aqui já não faz mais sentido. Bora mudar, bora botar uma jardineira na fachada. Sim. Então é até um desafio complementar pra gente. E outra coisa que é desafiador, no nosso projeto, é que às vezes o mesmo projeto tem 20, 15, 30 projetistas. Então, é verdade. Como executar, né? Como exatamente. É um grau de complexidade para compatibilizar os projetos. Isso. E é isso. Eu digo que a dificuldade, não vou dizer dificuldade, vou tornar um pouco menos fácil. Mas é justamente isso. Porque você tem que tratar com cada um individualmente. Exatamente. Entender. Muitas vezes, 90% dos casos, a compatibilidade dos nossos projetos não cabe na responsabilidade da gente. Então, onde é que a Pernambuco faz o diferencial? A gente se antevê. A gente se antevê as atividades que vão ter problema de restrições e já contacta a gerenciadora, no caso das empresas, dos projetos que tem gerenciador, ou o próprio cliente. Então, eu acho que isso é um diferencial até da gente. Então, a gente antevê os problemas. E eu vejo também que a gente vai até o final. Eu vejo isso também, né? Que a gente pega uma obra que a gente chama de preço fechado, né? Preço global. Na boca miúda. Às vezes, preço global. Pronto, né? Como já diz a palavra, a gente entrega a chave para o cliente entrar. Isso eu também fico impressionado, assim, porque envolve toda a parte madeira, vidro, sei lá quanto, instalação. Pronto, o cliente só chega,
para funcionar. Eu fico brincando. Eu acho isso impressionante. Eu fico até Uma brincando. indústria, tudo. Eu fico até brincando. Não sei se você recorda aquela obra do Hotel Ibis, aeroporto. Sim. Na frente do aeroporto. Olha, uma obra Hotel Ibis, minha gente, foi nossa. Exatamente. Que a gente tinha que entregar o cabideiro. A gente tinha que entregar o cabide do apartamento. Pra você ver a que nível de detalhe a gente vai. E como é que a gente consegue fornecedor para isso? Consegue. Consegue especificamente naquela obra, né? A gente não tem repetição. Exatamente. É aquele nosso vai e volta a concepção do orçamento. Uma coisa quando é bem orçada, quando é bem planejada, a gente já consegue passar para a obra basicamente o beabá. A gente já passa quem vai ser os fornecedores, com quem vai fazer, quando vai fechar, que é o importante. E isso assim, a gente tem sucesso das coisas, Mara. É só ter de fato credibilidade no que é a obra. Vai receber do escritório, a parte de orçamento, de planejamento, de datas de aquisição, vai fluir. Qual é o prazo médio, mais ou menos, de uma obra dessa nossa? Mari, eu vou dizer que o tempo médio são 12 meses. É curto demais. É muito curto. É muito curto. Muitas vezes 12 meses para a gente estudar o projeto, elaborar muitas vezes o projeto executivo, porque tem muitos casos que a gente é responsável pelo desenvolvimento do projeto. Então, às vezes, são 12 meses para você montar um galpão de 10 mil metros quadrados. Já chegou cliente para a gente assim, eu quero expandir minha empresa, mas não tenho nem arquiteto. E a gente participar do zero. Já. De desenvolvimento, inclusive de auxílio na participação, de licença do novo projeto. Sim, ainda tem mais isso, meu Deus. A gente ajudar esqueci às vezes da parte com a legal. parte legal. Muitas vezes ele pede sim que a gente faça auxílio na parte legal, até a parte final, a questão de alvará, de licença, de corpo de bombeiro, tudo e tudo. Eu digo que cada projeto é único, como você mesmo disse. Tem projeto que o cliente vai dizer que eu sou responsável pelo projeto, tem outros que não, tem outros que eu vou ter que realmente ir atrás de todas as licenças para auxiliar, tem outros que não, ele já tem licença. Então, como você mesmo disse, cada projeto é único. A gente chega depois... Estou pensando aqui a ordem dos fatores, certo? Ele precisa pelo menos aprovar um projeto, ter a licença para a gente começar. Quem faz essa parte de aprovação, na grande maioria, ele já chega aprovado nos órgãos legais. Isso, a maioria dos projetos já chega aprovado. Prefeituras, órgãos ambientais, licenças ambientais. Quase 100% dos projetos já vem prontos. Já vem com as licenças de instalação, licença de terraplenagem, licença de supressão vegetal, já vem todos. Mas existem os casos que a gente também dá esse apoio para a gente ajudá-lo lá. Todo interesse nosso. Sim. Quanto mais rápido ele for, melhor para a gente, que é mais uma obra para a gente participar. Exatamente, mas também a gente dá esse apoio na retirada das licenças. Eu vou dizer que a gente tira a licença para ele, a gente dá apoio para ele. Pelo menos os caminhos, exatamente, os profissionais. Exatamente. A gente vende a facilidade. Sim. Uma coisa que é know-how que a gente já tem experiência de fazer em outros projetos. Então, eu digo que a gente vende facilidade. Você contratar Pernambuco é você vender a facilidade que seu negócio vai estar em boas mãos. Receber resolvido. Resolvido. E vamos lá, a gente falou sobre uma obra de referência, você falou de Suape, né, do Porto de Suape, das obras de lá que são... Assim, para você, como profissional que você participou, que são relevantes. A da Globo também eu me lembro demais, que foi extremamente relevante para a gente. A da RM Eólica, a da Jeep também foi relevante para a gente. A da BR-232 eu me lembro também que foi uma obra super relevante para a gente. E eu me lembro, estou falando agora, estou tentando me lembrar, uma obra que acho que não sei se você falou, que foi um marco na Pernambuco, que eu me lembro que na época a gente ainda era no outro escritório. Eu acho que a gente já estava junto. Que era como se fosse um marco. A Pernambuco Construtora era antes e depois dessa obra, que foi aquele do armazenamento, de obra lá de Suape, de armazenamento de grãos. Como é o nome dessa obra, meu Deus? De grãos. De grãos, era uma obra... Enfim, que só essa obra, na época, você vê como essas coisas são importantes e marcas. Só essa obra, ela tinha mais funcionários do que a Pernambuco Construtora toda. Eu acho que é a obra da MG Polímeros. Exatamente. A gente chegou a ter 1.500 funcionários só naquele canteiro de obra. Isso. Eu me lembro disso, que foi um marco assim na empresa, porque tinha mais funcionários do que a Pernambuco Construtora toda.
E é uma coisa para fazer aquela obra. Eu fico pensando na coragem da gente de aceitar esse tipo de obra e fazer de desafio. Sim. Não é como a gente conseguir colocar 1000 pessoas em uma única obra, aceitar esse desafio, conseguir fazer e tá tudo certo, tipo, só para esse ponto, entendeu? Assim, e depois a gente tem que ir atrás de outras obras para manter algumas pessoas. Sim. Ou não, né? Aquilo ali é combinado com as pessoas que Sim. são contratadas por aquele período. Muitas vezes tem que desmobilizar todo mundo do Isso, muitas vezes, como são obras em lugares remotos, assim, específicos, não swap, que swap eu já digo que não é nem mais remoto, swap é no quintal Sim. de casa. Eles já sabem que vai ser contratado para um projeto específico e quando acabar aquele projeto, se for da vontade dele se locomover para outro projeto, sim, mas é uma coisa muito clara com o funcionário. Temos um projeto durante esse tempo, se for do seu interesse, sim, mas daqui só se você quiser migrar para outro projeto. Isso é uma coisa muito clara. E um fato muito interessante dessa obra da MG, Mari, é que a gente entrou para fazer um projeto com um valor X. Sim. E a gente saiu que a gente fez um projeto de 200x. A gente entrou lá com a concepção de fazer uma terraplenagem, um serviço pequeno, que a gente passou lá e viu a movimentação, fez, vai construir uma fábrica. Fomos atrás, pegamos a terraplenagem e acabou que a gente fez o complexo inteiro. Olha aí. Eu acho que é um case de sucesso muito grande na empresa. Realmente, eu vou dizer, foi um divisor de águas. Foi, eu me lembro demais desse marco. E também, como essas obras, a sua grande maioria, né, swap é quintal de casa, mas, tirando swap, são lugares muito a esmo, né? São lugares que você não tem, sei lá, internet, Sim. né? Você, dificuldade de acesso. Muitas vezes a gente tem que criar umas mini escolas no canteiro de obra, para a gente treinar os funcionários para mais ou menos dizer o que é que ele tem que fazer, porque muitas vezes são áreas escassas que realmente as pessoas não têm nível de educação, Sim. não tiveram oportunidades. Então Sim. muitas vezes a gente chega lá para fazer vou dizer assim, um tipo de escola, não é uma escola para bendito, mas para ensinar. Sim. A gente pega serventes para ensinar para de fato a gente querer que aquela pessoa ali continue e que realmente consiga executar as obras para a gente. É um desafio porque complementar. Porque pra gente trazer também pra lá também é difícil. Sim. Trazer, muitas vezes ou ele não quer. Isso. De fato, ou nem sempre, eu vou dizer assim, às vezes o projeto vou dizer assim, é um custo tão apertado que não cabe pagar o deslocamento. Então a gente opta então por profissionais locais. E tem que fazer alojamento e tem que montar uma empresa praticamente, né? Em cada obra que a gente faz, a gente praticamente monta uma empresa. Exatamente. Né? Monta o escritório tudo do zero. E dependendo da cidade, às vezes o canteiro de obra é maior do que a população da cidade, né? Olha só. Então isso são megas desafios. Então realmente, como você recapitulando o início da conversa, as obras muitas vezes impactam a sociedade. Isso. Que ela está instaurada. Isso. Entendeu? E a gente nem percebe isso. O consumidor final, né? A pessoa que está no seu dia a dia não tem noção do que é fazer uma indústria como essa, ou qualquer que seja o tamanho da obra, num lugar esmo como esse, né? Você implantar do zero, você não tem às vezes acesso de estrada. Exatamente. Não tem, né? E o cliente está lá. Às vezes o contrato da gente começa pela execução do acesso, que é para você ter acesso ao terreno, às vezes de tão remoto que é a área. Olha só. Mas eu digo que assim, é um desafio gostoso, vale a pena. É corajoso. Desafiador. Mas é prazeroso ao mesmo tempo, Mari. Porque a gente vê o desenvolvimento da região, né? E eu digo assim, a gente lá na parte de serviço, assim como no Incorpora, a gente é movido por desafios. Então, pra gente é muito mais prazeroso, assim, cara, quanto mais difícil pra gente achar, a gente fica muito mais feliz, entendeu? E agora, como é que a gente tá? A gente tá com obras, se tem alguma obra que você possa dizer, porque tem muita coisa que não pode dizer. Eu sei, mas eu não sei o que é que eu posso dizer. Então você que sabe mais do que eu, se tem alguma obra que a gente fechou que pode dizer ou que não pode dizer. Ou pode dizer que fechou sem dizer o cliente. Pode dizer que a gente tem coisa para fazer. Você sabe mais do que eu, o que é que eu posso dizer. Eu fico morrendo de medo. Meu Deus, eu posso dizer, eu não posso dizer. Né? Calma, cliente, calma. Calma, sim. Temos muitas obras em andamento. Temos algumas obras aí, 2, 3 em fase de fechamento. Eu prefiro nesse momento não divulgar quais são os clientes. E eu vejo um 2027 e 2028 muito bom, Mari. Que bom. Eu vejo perspectivas muito boas aí por esse segundo semestre para 2027 e 2028. Amém. Eu acho essa área da gente, ela traz um viés de desenvolvimento econômico muito forte. Sim. Tudo que a gente desenvolve é para geração de emprego. Qualquer um. Se a gente vai fazer
um hospital, se a gente vai fazer uma terraplanagem, ali vai ser desenvolvido alguma coisa para gerar emprego. Exatamente. Tudo o que a gente faz da nossa área de obras e serviços é promover uma melhora econômica para a região, para o país, para o estado, porque tudo ali vai gerar empregos novos. Tudo. Eu fico pensando aqui nesses que a gente está fazendo, tudo é para depois ter emprego ali de gente trabalhando. Isso. Né? Vai vir professor, ou vai vir profissional, ou vai vir médico, ou vai vir gente que trabalha com indústria, ou vai ser uma estrada que vai ser feita, depois vai colocar tudo. Vai colocar carro para andar, tudo é gerador de movimentação econômica. Econômica, justamente. E emprego. Eu fico muito, muito feliz, assim, de ver a gente participando disso. Cada obra, eu fico feliz pela Pernambuco e fico feliz pelo Estado. Exatamente. Eu fico pensando uma empresa da Espanha, da Finlândia, da Europa, vir se instalar no nosso estado e ainda escolher a Pernambuco Construtora. Vê que orgulho. Pois é, Mari. A gente fica Tu já parasse a pensar nisso? Eu digo que a gente pensa isso constantemente. É isso que muita gente nos motiva, nos deixa à vontade. E sim, feito o que você vai falar, não vou dizer o nome das empresas, mas sim, já fomos escolhidos por empresas espanholas, empresas finlandesas. E é isso, Mari. É gostoso. Empresas até pernambucanas que querem crescer e fazem obra com a gente, fazem outra obra com a gente. Tem clientes aqui, vou até citar Baterias Mouras, que eu acho que teve ano da gente ter 20 e 30 contratos simultâneos com ela. De aditivos, né? Isso, vai aditivo. Começo feito a AMG, foi fazendo. Vai ampliando, vai fazendo, nova fase, amplia. A gente vai, eu digo assim, a gente vai para fazer uma obra de 7, 8 meses e faz obra de 3 anos. Isso, não acaba nunca. Não acaba nunca. Graças a Deus, porque eles estão crescendo. Sim. É isso que eu penso, crescendo, sabe? Gerando mais emprego, estão vendendo mais. Isso. E a gente vende nossos serviços. Isso. Se eles contratam a gente para fazer obra, é porque o pessoal está comprando mais bateria. Exatamente. Estão contratando mais gente. Estão comprando mais carros, significa dizer que tem mais emprego. Isso. É uma cadeia, né? Isso. Cada obra dessa que a gente faz, meu Deus, eles vão contratar mais pessoas. Eles ou vão exportar mais bateria, ou importar, ou qualquer coisa. Eu percebo que dá muita satisfação por conta disso. Tem um viés de desenvolvimento econômico muito forte. Sim. Muito forte, que às vezes o consumidor final não tem noção de quanto isso faz diferença para o nosso estado. Que tem que torcer para que isso aconteça. Sim. Né? Para que as pessoas, quando verem uma placa numa estrada, quando verem uma batistaca, quando verem um rolo compressor numa estrada, que fiquem felizes, comemorem, celebrem. Sim, exatamente. É assim que a gente vê. Isso. Até em projeto que não é nosso, Sim. que a gente passa, a gente comemora, vai dizer, cara, estão trazendo benfeitorias para o estado. Estão trazendo emprego, vão trazer oportunidades. Justamente é isso. É isso que move a gente. Eu fico triste quando tem a placa da Pernambuco, mas eu fico feliz pelo estado. Eu ia falar isso. Claro que eu prefiro quando tem a placa da Pernambuco. A placa da gente é muito mais linda, né? A cor é linda, nosso nome é lindo, tem o nome do estado. E eu não me canso de ver ela em todos os lados, tá? E engraçado que a gente, às vezes, eu vejo que a gente participa de concorrência com empresas que também não são do estado, né? Que tem outras empresas que também querem vir trabalhar aqui. Sim. É mais difícil ou é mais fácil? Como é que você vê isso, assim? Mari, As empresas vêm mais estruturadas, ficam mais caras porque vêm de outros estados. a probabilidade sempre é que eles sejam mais caros, porque nós somos uma empresa que nós já somos mobilizadas, nós já somos das regiões, nós já temos até as métricas de produtividade das pessoas locais. Muitas vezes eles ganham a licitação, por quê? Às vezes ele vem se aventurar. Uhum. Assim como também já aconteceu de tipo assim, empresas virem para cá de fora, abandonam a obra e sempre escolhem a Pernambuco Construtora para terminar a obra. Eu acho que isso aí, durante um período aí de tempo, era nosso diferencial, era finalizar obras de empresas que vieram fora do estado e não concluíram a obra. Olha só. Porque se o estado está desenvolvendo, fica um monte de empresa desse tipo, como nós, querendo entrar. Só que muitas vezes ele não sabe o mercado, com as métricas, a produtividade, a mão de obra que ele vai entrar, conhecer, que ele vai achar. A
A ginga local. Eu digo assim, como a gente tem uma empresa de 60 anos, eu vou dizer assim, essa parte de serviço já tem mais ou menos 45, então a gente já tem índices próprios de composições de preços, as métricas de produtividade de cada pessoa. Então pra gente, de fato, é muito mais fácil, assim, eu vou dizer. Não vou dizer que é fácil, porque a gente consegue ser muito mais assertivo. Muitas vezes, de fato, essas empresas entram em projetos, mas eles não conhecem a nossa realidade. Entendeu? Então, eu faço certeza que a Pernambuco, o nosso diferencial é que a gente tem dados. A gente sabe o que de fato é execuível. Assim como a gente já negou obra também, dizer assim, cara, é impossível você fazer essa obra nesse prazo. Com esse orçamento e com esse prazo. prazo. E quando a gente passou, a obra foi abandonada, não conseguiram avançar nas obras. Então, isso às vezes assim, pra gente fica muito triste, pô, a gente perdeu aquele projeto. Mas quando a gente passa e vê que de fato não foi executivo, a gente faz, cara, a gente bateu na tecla querendo executível, a gente sabia que não ia conseguir concluir. Isso ao mesmo tempo é ruim, porque a gente vê que tem obras paradas, mas ao mesmo tempo é bom que a gente sabe que nosso filtro de conseguir analisar os projetos foi muito bom. Uma coisa importante também é que eu percebo que faz diferença, que às vezes as pessoas de fora não veem, é que temos equipes completamente distintas. Sim. Um engenheiro de uma área não é engenheiro de outra área. Né? Eu percebo completamente a diferença sobre isso. O engenheiro é tudo engenheiro, não é engenheiro. Não é tudo igual. Exatamente, Mário. Eles engenheiro, felizmente, é porque fizeram engenharia. Isso, o curso é o mesmo. O curso é o mesmo, mas realmente as áreas são mais diversas. Temos pessoas focadas em infraestrutura, pessoas focadas na parte estrutural, temos pessoas focadas na parte de acabamento. São todos engenheiros, mas a gente consegue extrair de cada profissional qual de fato é a área que ela é. Às vezes eu vejo que eles estão falando, parece que estão falando línguas diferentes. Se eu colocar, por exemplo, Murilo e Aldano, parece que estão falando de profissões diferentes. Sim. Eu faço mais analogia, doutora Conceição e Aldano. Pronto. Eu digo assim, são duas pessoas que estão na empresa, eu sei, há mais de 40 anos. Sim, isso. E cada um enxerga uma parte, tipo assim, enxerga a sua parte com muita facilidade. Isso. E quando um fala do comentário da sua área, o outro faz, não estou entendendo. Às vezes, é como você vê, às vezes você faz, cara, será que eles estão falando da mesma coisa? Da mesma empresa. Da mesma obra? Isso. Então, isso. Porque cada um consegue enxergar com muito mais propriedade a sua área. Isso, então vamos lá, nessa equipe de orçamento é distinta. Totalmente. É específica para essa área. Exatamente. Se eu pegar aqui, por exemplo, de Jeremias, né, que faz a parte de orçamento de incorporação, completamente diferente. Eu vou assim, tem algumas composições de alguns serviços que são iguais, sim. Volume de concreto. Exatamente. Né, volume de aço, a instalação. Pronto, a questão do concreto. Às vezes, a composição... Nem o concreto é comum, porque uma forma de a gente fazer concreto numa estrutura, às vezes é completamente diferente da gente fazer um concreto por uma base de um tanque. Sim. Uma base de tanque, às vezes, a gente está falando de 400 metros cúbicos numa única base. Então, coisa que a gente requer cuidado muito mais complementares. A gente tem que ter a utilização de gelo para controle de temperatura, para evitar que não tenha patologia, tringita tardia. Então, são coisas que eu digo assim, às vezes é o mesmo serviço, mas com dimensões tão diferentes que acaba com que as composições... Isso até o peso, né? Tu tá falando agora, eu estou pensando, imagina, sei lá, o peso de máquinas que vai ser colocado em cima. Exatamente. Tudo isso, o peso do que será, depois da gente entregar, para que será utilizado. Exatamente. Então, eu digo, às vezes o mesmo serviço de incorporação imobiliária tem composições completamente distintas. São engenheiros distintos, orçamentos distintos. E eu digo assim, às vezes até na nossa mesma área, Sim. de uma base de um projeto para o outro, são serviços distintos. O concreto em si é o mesmo, Sim. mas a executibilidade, como você vai executar, é completamente diferente. Então, e o cliente também é diferente. Totalmente diferente. O cliente é diferente. Exatamente. Né? O cliente da nossa área, né, de obra e serviço, eu acho que é um cliente que quer mais, às vezes, de repente, eu posso estar errada, me diga, velocidade. Sim. Né, às vezes até do que acabamento, não sei. De repente o outro cliente tem uma exigência mais de acabamento do que de velocidade, né? Eu vejo que o cliente são exigências bem distintas. Bem distintas. Uma coisa, já que você está falando de executibilidade, vale reforçar que a Pernambuco, a gente tem uma empresa que a gente tem a ISO 9001 em qualidade, tem a ISO 14001 e tem a ISO 45001, que é um diferencial e um orgulho para a gente da empresa. E sim, tem clientes que eles têm os processos, ou seja, nós temos todos os nossos procedimentos e processos muito bem definidos, mas cada realidade é uma. Tem cliente, ele vai querer que a gente execute
um processo de acordo com a realidade dele. Então a gente Meu tem que se Deus, ainda tem adequar essa. à realidade Isso. dele. Às vezes ele Isso. tem uma plataforma específica para você colocar a documentação. Ou seja, cada caso da gente é um caso. Cada projeto a gente tem que criar, revisitar os procedimentos e processos. Se ele tiver certificado de materiais, se exigências de distintas, a gente tem que se adequar. Então, para isso, a gente envolve todo o time de qualidade, revisita os procedimentos, vê o que é que a gente consegue aproveitar para aquele cliente, para fazer um complemento. É verdade, ainda estou pensando mais nisso Que ainda. uma coisa que é diferencial é que no nosso orçamento a gente não é só a parte de engenheiros. Sim, Quando a gente, isso que eu estou pensando. quando a gente faz um orçamento, a A gente tem gestão. que envolver pessoas de departamento pessoal para saber Sim. qual é a legislação daquela região. A gente tem que envolver contabilidade para saber qual é o código tributário municipal. A gente tem que envolver a parte de qualidade e segurança para saber se tem algum requisito diferencial do habitual Sim. que o cliente pede complementar. A gente tem que envolver a parte sindical para saber quais são os sindicatos daquela obra, o que é que ele vai querer Onde demais. ele se encaixa, Onde ele né? se Onde encaixa, a obra se quais são os encaixa. benefícios complementares que ele vai conceder aos empregados. Então, cada projeto é único. Às vezes, um mesmo projeto do mesmo cliente em unidades distintas, federativas, é completamente diferente. Então, a gente não é simplesmente verdade. botar preço. Então, tudo Municípios impacta. distintos, exigências distintas, clientes. Às vezes, o mesmo cliente com É. alíquotas distintas de imposto, porque cada município tem a sua alíquota. Às vezes, ele consegue E cada cliente pode ter sua ISO, tô falando ISO, mas pode ter sua exigência suas exigências de complementares. E ambientais. como você falou, vou recapitulando aquela parte do desenvolvimento imobiliário. Temos o REIDI, que é o Regime Especial de Incentivo de Desenvolvimento Industrial. Tem projeto que o cliente vai conseguir, que no caso às vezes é a isenção do PIS e COFINS, e tem projeto no terreno do lado que ele não consegue. Então, cada orçamento é único. É desafio, viu? É desafio. É. E a parte que eu fico mais feliz é que quanto mais obras a gente tem, é melhor para a economia como um todo. Sim. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Quando começa a deixar de ter obra, eu penso na Pernambuco, com certeza. Mas eu penso mais que isso vai vir uma conta para a gente econômica para todo mundo. Isso, Mari. Quando tá assim, e não tem obra e tal, eu fico preocupada com a Pernambuco, mas eu vejo que isso vai vir um retorno para a sociedade, sabe? Essa parte de obra ela é muito sensível com a economia. E eu digo que isso é um diferencial da holding da gente, né, Mari? A gente tem várias áreas, a gente tem loteamento, a gente tem Pernambuco Frotas, a gente tem corporação, a gente tem serviço. Às vezes, economicamente, um está em baixa, como vou dizer em baixa, reduzir o volume. Está no momento que não está desenvolvendo tanto, tão bem, isso. aí o outro está muito alto. Então isso dá uma solidez para nossa marca, né? É verdade. Então a gente sempre tem um diferencial de tipo assim, verdade. um lado acaba compensando o outro. É verdade. É a beleza mesmo da nossa empresa, é isso mesmo. É isso. É essa holding que a gente se tornou, que acaba sendo um equilíbrio. É verdade. E é muito interessante, quando a gente tem todo mês, né, que a gente chama, internamente, a gente chama reunião da CAT, né? Que é a nossa reunião de diretoria, de análise do resultado da empresa. E sempre a gente analisa isso, a gente analisa as áreas individualmente, corporação e obras de serviço, e depois a gente analisa a Pernambuco Consultora. Lógico que cada área ela tem que ter vida própria. Sim. Né? Tem que dar lucro para a empresa, tem que ter boas margens, tem que ter tal. Mas depois tem um final que a gente analisa o crescimento da Pernambuco como um todo. Isso. Porque o finalmente, lógico que vai acontecer que todas as áreas têm que dar bem, mas é a mesma coisa de empreendimentos imobiliários. Vai ter empreendimento que a gente tem uma margem melhor, ou tem empreendimento que ficou mais apertado, que vendeu mais ou vendeu menos. E no todo, a gente tem que ter cuidado com a saúde da empresa. Exatamente. Então, o que acontece com as nossas obras é dessa forma também, né? Às vezes a gente tem uma obra que é melhor, que é pior, mas a gente entende que a saúde da empresa só faz crescer. Exatamente. Por isso que nós somos 60 jovens. Verdade. O que mais? Diga aí, tem mais alguma coisa? A gente falou, a turma já fez algum tempo aí, que eu não sei quanto tempo, 1h, 50 minutos, haja, viu? A gente nem percebe. Verdade. Mas tem alguma coisa a mais que a gente não tenha falado? Tem alguma obra de referência, alguma coisa que você queira dividir? Eu acho que a gente conseguiu englobar muito quem é Pernambuco. Outra que agora veio à tona foi
uma coisa que a gente passa no nosso dia a dia, a ampliação do Santa Joana, Sim, que é uma obra também da gente, Sim. vou dizer, o Empresarial Fronteiras do Memorial São José. sim. Acaba que são tantas obras que a gente meio se perde, mas Isso. são coisas do nosso dia a dia. Aquele das fronteiras, acho que as pessoas nem viram. Né? Porque, lógico que passa por ali, mas como não é na Agamenon Magalhães, Exatamente. como a placa, ó, é isso que, que as pessoas às vezes não entendem, que a placa que está lá é do cliente. Exatamente. Né? É o cliente que diz as informações que são relevantes, que ele quer dizer. Que ele quer dizer, exatamente. Acaba que Isso. às vezes o que sobra pra gente no final é só um espaço de obra realizada. Isso, um quadradinho, né? Obra realizada pela Pernambuco Construtora, Isso. que muitas vezes Isso. passa imperceptível para quem trafega ali no dia a dia. Isso. Porque a placa tá do cliente, tá da obra que está sendo feita. Ampliação do Hospital Santa Joana, um exemplo, né? Lá da Rua das Fronteiras. Crioulas. Das Crioulas, desculpe. Quase ninguém sabe que a gente fez aquilo ali. Exatamente. E quando tá lá pronto, não aparece a gente. Mas querendo ou não, o que eu acho que é importante é o cliente ter escolhido a gente para fazer aquilo. Exatamente. Né? Finalmente, para a gente, não é uma coisa muito que o mercado entende, mas faz a nossa empresa crescer. Exatamente. Que é isso, meu Deus. Assim, eu acho que também outros vieses, Mari, que a gente... Adorei. Se a gente for continuar aqui, eu acho que a gente tem sempre muito assunto. Sim. Eu acho que outro foco também que a gente teve muito bons êxitos foi as obras educacionais. Sim, sim, senhor. Sim, senhor. A gente fez obras lá em Caruaru, de colégios. Eu acho que... A gente fez ali perto da Federal, que é o laboratório. Como era o nome do laboratório, meu Deus? Que a gente fez de teste ali perto da Universidade Federal. A gente fez uma obra muito bacana ali também. Na entrada da Universidade Federal, como era o nome? De alguma coisa de laboratório. Eu vou ficar te devendo, Maria. Acho que esse aí antecedeu minha entrada na Pernambuco. Não, foi não. É porque é muita obra mesmo. É muita obra. E também, às vezes, a gente fica com o nome do cliente ou da obra na nossa cabeça. Sim. Eu acho que uma obra também de grande relevância que acaba que todo mundo passa na frente e ninguém faz menção é FPS. Verdade. Ali na Mascarenhas. Não, ali eu achei injusto a gente não poder ter colocado até hoje, deixar lá uma placa que foi a gente que fez. Verdade. É eu injusto. fico brincando que a gente fez um auditório lá que era para destino dos alunos da universidade. Ficou tão bom que agora eles puseram lá, fazendo locação para todo mundo externo. Criaram um centro de eventos. Veja só, a namorada de Dudu, né, meu filho, é aluna de lá. E da FPS. E ela não sabia que tinha sido feito pela Pernambuco. Eu disse, como assim? Você não viu, não? A plaquinha? Aí ela disse, não, tia, eu vi e tal. Eu disse, mas eu perdi, porque, veja, na Ibiribeira, Mascarenhas de Moraes. Mas quem tem que aparecer é quem? O cliente. A FPS, verdade. É a FPS. Né? E muita gente não sabe o que a gente faz, mas a gente faz obras de educação bastante. Sim. E cliente que procura a gente para fazer esse tipo de obra acha que é prédio que vai ser a nossa área de incorporação. E não vai ser. Apesar de ser edifício. Puxando até o gancho nessa obra educacional, a gente está fazendo um centro de transformação. Sim. Lá no interior de Pernambuco. Lindo. Justamente, que é para a ONG Amigos do Bem. Sim, obra linda. É numa área completamente remota. Numa área rural de um distrito de um município. Para você ver, Maria, depois que numa BR, você ainda tem que mandar mais 40 quilômetros para poder chegar nesse distrito. E ele fica na zona rural do distrito. E é muito gratificante você saber que, por que se chama CT? É um centro de transformação. Então você está impactando toda aquela comunidade que não tiveram acesso à educação de qualidade, não tiveram oportunidade de vida. E nesse centro... E o Amigos do Bem tem que estar ali, né? O propósito da entidade é estar em lugares como esse. Isso. Ele quer servir como agente transformador. Ele impacta não só a idade das crianças que estão estudando, como também nos pais. Ele lá, muitas vezes, às vezes oferece cursos profissionalizantes para os pais dessas pessoas. E oferece também, como é que eu vou dizer, benefícios para a sociedade. Oferece dentistas, serviço de médicos na região. Ou seja, a ideia dele, de fato, é transformar aquela sociedade que muitas vezes fica invisível para o Estado, né, para o país. E eles querem dar visibilidade àquelas pessoas. Então é um projeto muito, eu vou dizer assim, emocionante de ver.
o que o Amigos do Bem faz naquela E comunidade. um lugar no meio do nada. Exatamente, no meio do nada. E coragem deles e nossa, Sim, né? Deles de apostarem num lugar como esse, porque eles têm que estar em lugares sim, assim, remotos. remotos, né? E Porque como senão é que perde a essência, né? isso, e como é que eles iriam pensar em conseguir uma empresa que topasse também fazer uma obra assim, tão difícil acesso, né? Tão, a gente fala, porque parece que a gente se esquece, certo? Que todo mundo tem e-mail, que tem WhatsApp, internet, Wi-Fi em todos os lugares onde a gente vai, água, esgoto, energia, que faz parte do nosso dia a dia, mas nesses lugares é uma das coisas mais difíceis, Água, como a você água falou, né? de você levar. É Exatamente. como fazer uma obra num lugar que não tem internet, água, acesso. Isso, exatamente. É um desafio complementar, né? Muitas vezes a gente chega na comunidade e não tem água. O básico, não tem água, não tem energia. A gente muitas vezes tem que fazer uma ligação provisória no gerador para poder começar a obra. A gente, pela Pernambuco Frota, a gente tem os pipas, então a gente muitas vezes vai atrás de algum aquífero que tenha licença em algum lugar para conseguir a água para poder executar os serviços. Então isso é um desafio para a gente. E é um desafio que a gente gosta de executar. E ver esse projeto do CT São Domingos ali nascendo em Buíque, para você impactando 1.200 crianças e adolescentes. Numa Que coisa sociedade, mais linda. numa comunidade totalmente esquecida. E pobre, né? Muito pobre. Eu fiquei tão feliz quando a gente fez aquela corrida, né? Que a gente colocou vendendo a camisa 100% para ele. A gente já fez mais de uma vez. Eu acho que a ajuda... Eu sei que a ajuda é pequena, mas o que eu senti mais importante na época que a gente fez isso foi a ligação dos nossos colaboradores com a própria obra. Isso. Sabe? De saber que a gente tá ali. Porque às vezes muita gente não sabe. Nem todos os funcionários que a gente tem, 1.000 e tantos funcionários, sabem de todas as obras que a gente participa. Exatamente. Né? Às vezes o funcionário que a gente está lá na Rua da Aurora tem nem ideia de que a gente está participando de uma obra do Amigos do Bem, lá em Buíque, né, que está fazendo esse tipo de trabalho. Eu acho que quando a gente faz ações internas, né, de doação, eu acho que e de divulgar, cada vez eu acho mais desafiante para a gente divulgar essas obras que a gente faz também. Isso. Né? Essa obra dos Amigos do Bem para a gente vai ser, eu acho que vai ser um marco até emocional para a gente, né, de participar. Exatamente. Estou pensando agora viajando na maionese, mas a gente poderia fazer, sabe o quê? Uma visita depois, marcar nossa equipe de qualidade, nossa equipe de marca, a gente visitar com nossos funcionários Acho essa boa. obra. A gente marcar, alugar ônibus e botar um monte de gente para conhecer essa obra. Acho importantíssimo. Ó, veio agora essa ideia na minha Eu acho que cabeça. nem só conhecer a obra propriamente dito, mas conhecer o projeto trabalho, do Amigos sim. do Bem. A Isso, ONG do Amigos do Bem é uma das maiores do Brasil aí. isso, Se não seja a maior. isso. E tem um trabalho assim, Mari. Eu tive a oportunidade de conhecer a sede quando eu fui fechar a obra. Uhum. E, inclusive, conheci uma pessoa que tinha sido impactada. Era uma pessoa que era do interior de Alagoas, que conheceu o projeto muito cedo e ela conseguiu prosperar, conseguiu fazer a universidade e hoje ela trabalha para o Amigos do Bem. Olha aí, começou do zero, que história. Isso. E Que ela coisa é aquele linda. desafiador. Ela foi a primeira pessoa da família dela a ter direito a ter concluído a escola. Ainda mais pensar que ela foi uma pessoa que ela fez uma graduação, que ela fez uma pós-graduação em pedagogia e hoje ela está E essa obra que a gente está fazendo lá é grande. grande, É Mari. grande. São cerca de 10 mil metros quadrados Olha de, só. De salas, de né, projeto, inclui sala, tanto sala de aula quanto sala para atividades lúdicas, quadra, brinquedoteca, biblioteca, prédio de, como é que a gente diz, de auxílio à sociedade com a questão de consultórios de dentistas, médicos. É um projeto muito legal. Olha aí, turma, ajudem, viu? Ajudem. Ah, é coisa boa, nós aceitamos. Ajudem aos Amigos do Bem, tá? Sempre façam doações, entidade super séria. Super séria. Uma pausa aqui que estamos ganhando um brinde aqui Um maravilhoso, brinde aqui. viu? Olha aí, olha aqui. Deixa eu dar aqui para meu convidado. Ah, esse é o meu, é? Ah, muito Obrigada, obrigado. aproveitar aqui.
Olha aqui, mas você não quer claro. aproveitar? Calma e explicar aqui. Sim. Te explique, aproveite. Vá. Sim, boa noite. Estamos trazendo aqui... ela disse lá. Boa noite. Esse é um chá, na verdade é um drink feito, né, com chá de canela e hibisco e chá de abacaxi. Então é um chá trifásico que também leva frutas desidratadas e especiarias. E o dele é um chá de abacaxi com água com gás. Também com algumas especiarias e frutas desidratadas. Para vocês desfrutarem. Cheiroso. Aromático. O aroma é bem E aromático. como é seu nome? Diga seu contato. Aproveite aqui Gilmarri, para divulgar. e a página é @querochá.br. Feito para desfrutar. Sigam lá, bem. pessoal. Sigam aí, muito obrigada. Agora estamos. Muito Devia obrigado. começar agora o nosso episódio. Pois é. Bora recapitular, voltar, porque Agora vai um ser- brinde a gente. Obrigada, minha gente. Obrigada pelo carinho, arrasaram. Delícia. Menino, fomos presenteados. Coisa Pois é. maravilhosa. Olha aí, a gente falou de coisa boa, de energia A gente boa. atraiu coisa de boa. multiplicou. Olha o universo. Olha, eita, esse Deus é da gota serena mesmo. A gente dá, o bicho devolve em dobro. Pois é. E de Eita. imediato. De imediato. Ou seja, aproveitando, Mari, ajudem a ONG Amigos do Bem. Isso, A isso. gente vai fazer um ano que a gente tá trabalhando. Na verdade, mentira, Mari. O projeto é um projeto de curtíssimo prazo. São 9 meses para entregar a obra, então não faz um ano. Mas há uma ONG muito séria que transparece isso no projeto. E as pessoas que estão por trás são muito sérias. São muito sérios. Isso. E a gente, cada vez que a gente chegou mais perto, eu percebi as pessoas que estavam por trás, o trabalho que eles fazem. Eu já conhecia. Uhum. Já era uma entidade que eu tinha tido já contato, vários trabalhos que eles tinham feito, mas agora a oportunidade de a gente chegar mais perto ainda, eu fiquei mais encantada ainda. Já eu afirmo de coração que eu não conhecia a ONG, mas desde que o processo chegou na Pernambuco para a gente poder orçar, eu acho que tão importante quanto a gente orçar é a gente de fato saber quem é o cliente. Então eu fui me aprofundar para saber quem eram Amigos do Bem. E realmente me transpareceu uma felicidade assim muito grande de realmente saber a seriedade e a quantidade de pessoas impactadas. Eu digo que é muito, o forte deles às vezes é produção A de... turma ali é iluminada mesmo. O pessoal lá foca em produção de castanha. Eu fui entender o porquê que eles têm um foco. Então eles fizeram um estudo nas áreas remotas que ele atua. E eles destacaram que aquele solo lá específico, um estudo lá com a Embrapa, que conseguia dar castanha. Ó, eu como até castanha doce, que eu nem como doce, mas quando tem a etiquetinha Amigos do Bem, eu como. Eu ia falar isso, Só pra poder ajudar. eu não sou de comer castanha, mas eu fui, quando eu os visitei, eu fui presenteado com um potezinho com a doce e com Sim, gergelim. isso. Eu faço, cara, até a castanha doce é gostosa. Que é uma coisa que, eu acho que se eu tivesse... Comprem, minha gente, comprem. Quando vocês verem o selinho do Amigos do Bem, podem comprar para ajudar. Isso E o dinheiro chega lá de verdade. é verdade. E outra coisa, sempre eles têm campanha, né? Eles lançam presentes por Dia dos Pais, presente Isso. de Natal. Vocês que têm empresa, que precisam de brinde corporativos, eles têm. Então, isso é uma empresa, não é porque é uma ONG. Eu pude lá ver de fato a seriedade. E eles têm uma questão de estudo de mercado, de saber o que é que vale a pena. Eles lançam kits. Eles têm uma equipe por trás. Realmente é uma equipe por trás de... De fazer produto que o mercado aceite para que possa faturar Exatamente. e o dinheiro ser revertido ser revertido. na entidade. É lindo mesmo. E eles têm grande sorte, porque ele tem pessoas que trabalham muito em prol deles. Mesmo massa. sem fins lucrativos, são pessoas que se dedicam grande parte do tempo à ONG Amigos do Bem. Olha, coisa linda. Agora aproveite e diga aqui para a turma, quem quiser contratar a Pernambuco Consultora, como é que ele acha? Temos vários canais, né, Maria? Muito bem. Vários canais, minha gente, A vários. gente tem um canal rápido que a gente pode entrar no site da Pernambuco Consultora. Sim. Tem a parte Sim, visitem o site, né, minha gente? Sim. Visita o site. Entre lá na parte da gente de obras, de que tem todo engenharia o e portfólio da serviços, gente. tem um portfólio e tem a parte isso. do contato conosco. Isso. Você pode contactar, você pode acessar pelo meu e-mail, você pode entrar em contato pelo e-mail, que é o eduardo.burli@pernambucoconstrutora.com.br. Sim, muito bem, minha gente. Então não tem como deixar de achar a gente, certo? Exatamente. Burli foi maravilhoso. Gostou? Mais alguma coisa? Você foi Maria, eu incrível. digo que
Se a gente fosse falar de obra de serviço, que é o que eu adoro, a gente tinha aqui Sabe pelo qual menos foi a que eu 5 me lembrei episódios. agora, você falando? A do Shopping de Caruaru. Shopping Difusora. Shopping Difusora, que é uma referência lá na cidade de Caruaru, e foi a gente que fez. Exatamente. Eu me lembro também, foi um marco na cidade de Caruaru, o Shopping Difusora. Exatamente. E eu digo assim, mas Ajudamos a desenvolver o estado. exatamente. Quando Coisa boa. às vezes quando a gente vai pegar a estrada 232, que a gente vai passando pelos projetos, eu digo às vezes que pra minha esposa deve ser muito chato, sabe? Principalmente eu digo assim, nem só Gravatá, mudando assim, quando a gente vai pra Muro Alto. Sim. Quando a gente entrar ali na rota do Atlântico, eu faço, foi a gente. E eu acho que vai ter uma hora que ela vai dizer assim, não precisa mais entender, já entendi que 100% foi vocês. Então é isso, minha gente. Obrigada demais, Burle. Obrigada a vocês por terem escutado aqui o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes sociais, tá? Comentem. Essa área nossa da Pernambuco Consultora é super importante pra gente, pro nosso estado. Então é importante que vocês também divulguem, porque isso multiplica o nosso estado, multiplica a nossa empresa. É uma área muito pujante, tá? Que tem muitos retornos, não só para a Pernambuco Consultora, mas para várias empresas que estão no entorno das áreas que são desenvolvidas através dos nossos clientes. Então é isso. Procure a gente nas redes sociais e acabamos. Muito obrigada!